Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá e bom dia para você que nos escuta na Rádio Universitária. Hoje é sexta-feira, 20 de outubro, e está no ar mais uma edição do programa Fora da Curva, sua dose diária de jornalismo, crítica e diversidade. Eu sou Bruno Nogueira, professor do Departamento de Comunicação Social da UFPE. O Fora da Curva vai ao ar de segunda a sexta-feira aqui na sua Universitária FM, com retransmissão pela Universitária AM. Você também pode acompanhar ao vivo pela página facebook.com/programa Fora da Curva, facebook.com/programa Fora da Curva, e pela página da Marco Zero Conteúdo e o Facebook Universitária 99 FM. Você pode participar do nosso programa pelo telefone, que é o 3879-5549, e o nosso programa ele será retransmitido aqui pela sua rádio pública às 10 horas da noite de hoje. Bom dia, eu sou Paula Reis, professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e hoje vamos fazer esta edição especial com Luiz Nassif. Vamos discutir Brasil, o que temos a temer agora. Ficaremos com você até 12:30. Luiz Nassif veio ao Recife a convite do Instituto Futuro, da Universidade Federal de Pernambuco, para fazer a palestra de abertura dos debates do Fórum Brasil, um projeto que pretende abrir espaço para uma reflexão crítica e propositiva sobre o que está acontecendo no país. Diante dos graves riscos envolvidos nas propostas de privatização do governo Temer, o Fórum realizou ontem o debate intitulado A Questão Energética Nacional e Regional. Luiz Nassif foi colunista da Folha de São Paulo, comentarista em várias emissoras de TV e coordenador da agência Dinheiro Vivo. Nassif edita atualmente o GGN e o Jornal de Todos os Brasis. Bom dia, Nassif. Bom dia, prazer estar aqui com vocês. E quem também está conosco hoje é o jornalista Laércio Portela, nosso parceiro da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Laércio. Bom dia a todos, ouvintes e internautas. Bom, Nassif, essa semana a gente teve a votação do Senado, né? Que livrou o senador Aécio Neves por 44 votos favoráveis, né, e 26 contrários. Como é que você avalia essa decisão do Senado em relação a essa conjuntura política atual e a relação com o STF, que deixou de decidir e mandou o Senado decidir, né? Eu tive ontem em Brasília, tive no STF, tive nessa sessão na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. Lá no STF, um dos ministros me falou, não, a nossa ideia era não ter conflito entre os poderes, mas para que o Senado decidisse. O Senado não decidiu, né? E eu vi as manifestações na comissão. Você tinha todo tipo de discurso, né, contra e a favor, o pessoal falando da importância de ser julgado posteriormente. Isso não existe. Comete crime, se o sujeito é réu, se o sujeito é suspeito, você vai deixar solto, com atribuições, com poderes, e daí você tinha todo tipo de questionamento institucional, legal, mas tudo que foi dito não dá para contornar o fato de que Armando Aécio foi gravado pedindo dinheiro, que o primo do Aécio saiu com um saco de 500 mil reais lá, que o Aécio, na conversa, fazendo blague ou não, disse que tem que escolher alguém que você pudesse matar. E tudo isso em cima de uma pessoa que já vinha, cuja biografia já vinha acompanhada de histórias tão estranhas que pareciam teorias conspiratórias e que se tornam reais a partir desses exemplos, né? Então a única explicação que eu tive lá razoável é o seguinte: como você teve voto aberto, o voto aberto cada qual tinha que se expor. O sujeito podia se expor perante os seus eleitores e perante o Aécio. E aparentemente, nesse sentido, houve uma minimização da influência do Aécio. O Aécio realmente, no submundo, ele virou um capo. Ele virou um sujeito que infunde temor. Um Eduardo Cunha mais simpático, digamos assim. Porque havia receio, pelos boatos lá, de que o senador que votasse contra o Aécio pudesse divulgar informações comprometedoras, né? Então, de um lado foi isso, né? E de outro você teve uma barganha com o Temer, né? O pessoal do PMDB ajuda a salvar o Aécio aqui, vocês ajudam a salvar o Temer. Do ponto de vista institucional, do ponto de vista nacional, foi uma vergonha. Ontem no evento veio uma senhora de 78 anos falar comigo. Estava lívida. Ela falava, nossa, eu nunca pensei que eu ia sentir vergonha de ser brasileiro, né? Como não tem manifestação de rua, eles acham que o caso está morto. Não está. Isso aí está criando um vulcão aí monumental. É impossível qualquer
nação minimamente civilizada, aceitar uma quadrilha, fazendo do jeito que eles estão fazendo, vendendo o país, vendendo o futuro. Não é retórica. Isso aí são coisas... O que eles estão fazendo em todos os campos, isso aí ficar de graça. Não fica de graça. Ô Nassif, me permita fazer uma parte. Como é que você vê nesse cenário do Aécio, nessa situação que você relatou aqui, inclusive do temor que ele está despertando aí nos outros senadores, a situação do PSDB especificamente? Quer dizer, instalou-se uma crise, agora tem que se contornar com a saída de Aécio da presidência. Ontem o Tasso Gereissati, o ex-governador do Ceará e senador, estava ameaçando, inclusive, deixar, né, o partido ou a liderança ali com a questão do Aécio permanecesse. Como é que você vê até que ponto essa crise que é institucional atinge partidariamente o PSDB? Muito mais do que qualquer outro partido. Liquidou o PSDB. O PSDB, aliás, simplesmente foi um desfecho. Porque, veja bem, é só em situação de estresse que você tem o desfecho. Nós estávamos comentando um pouquinho antes a ministra Camelúcia. Ela vem, faz uma belezinha, faz frase de efeito para cá, joga uma bola para lá. A hora que vem a situação de estresse, você tem um julgamento. O PSDB ele já vinha morrendo desde o fim desde que o Mário Covas desapareceu lá e o partido ficou sob a influência de Serra, Fernando Henrique, como é que chama esse que o pai era poeta? O pai era interessante, ele é um barra pesada também. Uns 3 ou 4, Marconi Perillo e tudo, que o PSDB perdeu todo o viés programático. Porque lá atrás havia uma visão social-democrata e uma visão técnica. Sim. Então nós tivemos na construção do PSDB, inclusive até a eleição do Fernando Henrique, nós tivemos grupos técnicos que imaginavam que iam fazer com visão social e tudo. Isso aí foi morrendo no governo do Fernando Henrique quando ele se entrega, pela inércia. O Fernando Henrique nunca foi um formulador, ele entrega para o mercado financeiro, através dos economistas do real. E fica vivendo a custa do fim da inflação. Não tem gozado, né? Filho de militares que fizeram parte da história do Brasil e tudo, ele nunca teve a veleidade de transformar o Brasil, né? Então ali começou o PSDB a diluir. E com o Serra traz o discurso único que ele pega nos movimentos de mídia e tudo, do antipetismo. Era o único discurso, do ódio, do antipetismo e dos grandes negócios ocultos que o Serra passa. Então, digamos, toda aquela militância do PSDB que tinha uma veleidade social ficou órfã. Não ia para o PT, porque o PT já foi taxado de inimigo. O mercado, lá atrás, quando vai para o lado da Marina, lá já percebeu que o PSDB não tinha... Ele terceirizou as bandeiras para a mídia blindando os barra pesadas. Quem são os barra pesadas? É Aécio, é o Serra, Marconi, a mídia blindando, o Fernando Henrique, tratando o Fernando Henrique como guru, que ele nunca foi. Nos momentos, você pega o momento crucial que foi o mensalão, a presidência sob ameaça. Todos os ex-presidentes se apresentaram com uma visão responsável. Até o Collor, o Itamar, o Sarney. O único que fica fora é o Fernando Henrique. Ele nunca teve dimensão pública, né? Então o PSDB foi conduzido pela mídia nesse período. O discurso neoliberal da mídia foi ampliando à medida em que a Globo passou a ganhar um poder cada vez maior, e o PSDB se conformando aí com esse discurso raivoso, antipetista, né? Tipo Roberto Freire, tipo umas coisas indecorosas, de tanta violência, sabe? E daí na hora H não tem o que apresentar mais. Ele já morreu faz tempo, ele foi enterrado agora. Vocês têm esses cabeças pretas aí que tentam dar um pouco de vigor ao PSDB, mas vão acabar pulando para um outro partido, né? Aí, quando deixou nas mãos do Serra, Fernando Henrique lá e Aécio, aí você matou qualquer veleidade programática do partido, né? Ô Nassif, a gente tá com uma pergunta aqui de um ouvinte, que é o Ed Júnior, né? Ele fala: Luiz, primeiro quero dizer que sou um grande fã, pois você é referência para nós estudantes de comunicação. E eu quero saber o nosso papel nesse momento conturbado e no qual a importância do jornalista no momento da crise política de uma sociedade conservadora. Olha, o jornalismo, eu vou te falar, deveria ser o grande desafio do jornalismo os tempos atuais. Porque o nosso papel é organizar a informação. Porque você tem um caos de informação monumental, de conceitos, de tudo. Pega a própria universidade. A universidade, ela... Depois a gente pode falar sobre isso aí. Eu acho que vai ter um papel central daqui para diante na formulação de ideias e tudo. Que
não chegam até a opinião pública. Por quê? Porque nós temos um modelo de jornalismo aqui, dos grupos de mídia, que eles abdicaram do papel de orientadores, do papel de trazer temas relevantes. Então, desde a campanha do impeachment do Collor, que você teve uma desmoralização do jornalismo. Qualquer lugar, você vai na França, vai em qualquer lugar civilizado, você vai nos Estados Unidos, você vai na Inglaterra, você tem jornais que são referências, um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita. Então, eles têm compromisso com a informação é sagrada, as interpretações aqui variam, e eles têm compromisso com valores, seja os valores do capitalismo, os valores da social-democracia. Aqui no Brasil, depois do período da ditadura, quando vem a campanha do impeachment, os jornais descobrem que eles podem ser os justiceiros, com a campanha moralista, e podem fazer o sensacionalismo, porque foi um período de ouro dos jornais, porque passaram a ter grandes tiragens na época e um poder monumental de derrubar um presidente. Sim. E se viciaram nisso, né? Então você não tem a relevância, o conceito de relevância morreu. E daí eles passam a atuar ideologicamente, não tem o interesse na diversidade de opinião e se escudam nesse antipetismo que acaba permitindo alianças aí com o Ministério Público, em que pese uma parte muito boa do Ministério Público que é menos conhecida, né? Com o Poder Judiciário, com a classe média, né? Então o jornalista hoje, ele vai está em construção um novo modelo aí que não está muito claro aí, sabe? Então, por exemplo, quando você tem o jornalismo sindical, você pega a lista aí de jornalistas ligados às centrais sindicais, é muito jornalista, não consegue estruturar uma agência de informação. Você tem experiências boas, as TVs universitárias têm um trabalho bom, mas o jornalismo, ele nunca foi tão fácil fazer jornalismo no seguinte sentido: você tem informações para todo lado hoje. Se você quiser fazer uma boa matéria investigativa, você faz em um dia. Mas para isso você tem que ter uma noção de estruturação de informação que é diferente desse padrão que os jornais. Os jornais, eles colocam o jornalista na rua para pegar a frase de efeito. É uma superficialidade venezuelana da imprensa nossa aqui, sabe? E a pauta já sai pronta da redação, né? Sai pronta. Então, o aquário, como se diz, ele comanda hoje. E eu acho que tem um problema de querer se colocar como neutro ou imparcial, né? Como você falou, quer dizer, nos países civilizados, você tem aquela gama de jornais e a gente sabe qual é o posicionamento dos jornais. Os jornais se posicionam. Aqui tem uma pretensão a uma neutralidade, a um discurso universal. Que discurso universal? Se posicionam politicamente, mas tem um compromisso com a democracia. Tem. Não, essa é uma base que não muda, né? Sim, claro. Exatamente. O que importa é a transparência. O nosso jornalismo aqui, de 2005 para cá, 2005, isso é um fenômeno mundial que acontece. Quando vem a invasão da internet, as barreiras de defesa da imprensa tradicional se desmontam. Antes, o que elas tinham? Elas tinham jornais consolidados, para algum jornal novo entrar, um baita investimento, ter criados de leitura, tudo. Tinha a TV a cabo, que diversificava mais pouca coisa. Quando vem a internet, você abre o espaço para os de fora. Eles tinham muito medo das empresas de telecomunicações. E uma das formas de reação, quem define é o Murdoch. Com aquele jornalismo, ele diz o seguinte: você tem uma desestruturação do mercado de informações. As redes sociais permitem você jogar toda forma de... Não tem mais aquele filtro que você tinha antes. Antes, se um jornal desse uma barriga aqui, o outro denunciava. Então, morrem os filtros. Então, vamos aproveitar esse caos, em vez de firmar o jornalismo no meio do caos, vem aqui que aqui nós temos o filtro. Eles passam a usar o caos como se eles fossem os grandes perfis de redes sociais. E aqui eles trazem isso. Eu fiz em 2006 ou 2007, eu enfrentei a Veja aí, um conjunto, uma série que eu escrevi, as matérias mais absurdas. Esses fake news todos lá na Folha, na Veja, que você desmoralizava em 2 tempos. As edições da Veja saíam sábado de manhã, sábado à tarde a gente já tinha desmoralizado. Porque eram denúncias inverossímeis. A partir de um certo momento, vem a profissionalização do golpe. Eu acho que o Instituto Milênio teve um papel, mas principalmente a parceria com o Ministério Público no Mensalão. Porque daí eles passam a gerar notícias diárias, e o papel da imprensa era manipular o enfoque, dar ênfase em aspectos. Então ali, você vê claramente, nitidamente, o Estadão, quando você começa a ler,
aquelas matérias. Porque lá atrás se dizia o seguinte: o editorial, você tem opinião, a matéria tem que ser neutra. Então a matéria aparentemente neutra, sempre que mencionava PT, vírgula, partido que foi condenado por corrupção. E depois, quando aperta aí a partir de 2012, 13 para cá, qualquer política pública você aponta os erros. Então, por exemplo, vem o PAC. A Dilma, com a cabeça de gestora, que não é cabeça de política, ela criou centenas de indicadores para o PAC. Como se excesso de indicadores fosse coisa boa. É boa para o gestor, para ele analisar. Então colocava transparentemente na internet. A imprensa ia lá, pegava o dado negativo e divulgava. O positivo ela não divulgava. O Haddad faz ciclovias em São Paulo. Todo o trabalho inicial de implantação de qualquer sistema tem problemas. O destaque era só o problema. Copa do Mundo. Até a véspera, aí, os aeroportos não vão ficar prontos, não ficaram prontos, aí não se fala mais. Eu estava vendo o estádio do Corinthians, que diziam, vai cair, cimento ruim, não sei o que mais, não sei o que mais. Quando foi entregue uma matéria da Folha falando que estava faltando sabonete no banheiro, que estava... Então, com essas maneiras de manipulação, e do lado do governo, foi um golpe mais fácil da história, né? Uma falta de preocupação com a informação total. Mas total. Deixa eu pegar um gancho do que você estava falando aqui, da aliança, uma certa aliança aí, que começou lá no Mensalão, entre a imprensa, a grande mídia e o Ministério Público. E aí eu te pergunto, já tendo lido algumas coisas que você tem escrito sobre isso, como é que você vê hoje, a gente sabe o papel relevante que o Ministério Público e o Poder Judiciário têm tido no cenário dessa crise institucional que a gente tem vivido. Como é que você vê o Ministério Público? Você falou que existe 2 grupos aí, né, de disputa, inclusive, dentro do Ministério Público. Como é que você analisa o Ministério Público e o papel do Poder Judiciário? E eu pergunto isso no sentido também de se existe historicamente, que veio mais forte agora, um processo de elitização também dentro do Ministério Público e do Poder Judiciário. Sim. Você tem o seguinte, você tinha a função de servidor público, historicamente, que é mediamente remunerado, não é muito bem remunerado, tem a garantia da estabilidade. O conceito de servidor público era mais forte. No governo Lula você teve um fortalecimento muito grande dos salários, virou uma carreira, principalmente Ministério Público, Judiciário, quer dizer, o salário inicial, a própria Receita, o salário inicial é muito maior do que no setor privado. E até criou pouca diferença do salário final, impedindo a carreira. Então, outro dia tem um delegado aposentado que escreve para o GGN, que ele traçou um perfil muito interessante dos delegados aí. O sujeito investe na sua carreira. Ele é de uma família que tem recursos para poder ficar estudando 2, 3 anos e passar no concurso. Então ele considera aquilo um investimento pessoal. Quando ele entra na carreira, ele quer continuar aquele investimento. E como é que ele faz o investimento? Tentando ter protagonismo junto aos meios de comunicação. Então, digamos, o sentimento de classe foi um fenômeno que... Eu vou te falar, hoje o quadro está completo, todos os personagens e atores do golpe. Esse sentimento de classe, da classe alta, no serviço público, isso aí nada disso foi percebido enquanto ocorria. Mesmo, a gente via sinais, alertava, mas o PT não tinha uma inteligência estratégica, o governo não tinha uma inteligência estratégica. Você vai num país, mesmo lá fora, que tem muitos problemas, os partidos e os governos, eles tentam prospectar o que vai ser o futuro. Aqui se achava aquela visão do economista que é tudo um processo, que não tem rupturas, que se já entrou numa nova era, né? Então esse sentimento da classe média, do cara se sentir classe média alta, ele foi central. Vamos pegar o Tribunal de Contas da União. Teve um grande aprimoramento nos anos 90, técnicos muito bem formados e tudo, que não queriam mais ser considerados como servidores tradicionais. Uma elite. E essa elite passou a ser influenciada por ideias de modernização absolutamente superficiais, vindas especialmente do Sistema Globo. Aquele padrão de, não, a modernização Olha, eu vou te falar, o subdesenvolvimento é uma praga, né? Você pega... O valor da democracia passou a ser menos importante nesse processo. Vamos pegar os valores fundamentais. Quer dizer, qualquer empresa, quando você entra, você tem lá a missão da empresa. O procurador da República, quando ele entra, ele tinha que estar nítido para ele. É o seguinte, a minha missão, o que é? Defender o Brasil, combater, defender a Constituição. Isso aí foi pro vinagre. Você pega lá uns porcarias lá da Lava Jato em Curitiba, eles conseguiram quebrar todas as empreiteiras brasileiras.
E daí as más escolhas do governo, também colocar Rodrigo Janot como procurador. Você vê, quando começou a Lava Jato, nossa, a gente cansou de alertar, a gente tem que punir pessoas físicas, empresas não. Daí o governo, o Zé Eduardo Cardoso, que não é... Eles tentam articular com o procurador-geral para estabelecer já uma lei de leniência que visasse preservar as empresas. Começam a trabalhar, um procurador, aquele grisalho, Carlos Fernando, não sei das quantas lá, berra de lá, não, isso aí é para impedir a punição da corrupção. Os jornais reverberam, a Isto É dá uma capa violenta contra o Janot pula fora na mesma hora, não tem princípios. Então você pega todo esse pessoal, eles entram na carreira. E quando você vai hoje em reunião de juiz e de procurador, gostam de falar de vinho, disputar quem conhece vinho, aqueles símbolos de status aí, que são coisas... Pô, o maior status que você tem que ter é o seu conhecimento de defesa da Constituição, né? Então isso aí pegou todo o setor da alta tecnocracia pública, né? Então você passou a ter dentro do governo, conspirando contra o governo, Tribunal de Contas. Você pega lá uma das peças do Tribunal de Contas, aquele procurador de contas lá, tecendo considerações econômicas sobre as pedaladas. Como que as pedaladas provocam desemprego, que não tinha nada a ver com o processo de impeachment. Então você criou isso. Daí no Ministério Público tem os tuiteiros aí, foram estimulados aí, pessoas que não, muitos que não se destacam no trabalho, na construção de uma carreira, que passam a aparecer no Twitter, né? E os conceitos é padrão Globo News de modernização. Não tem, digamos, aquela visão complexa de país, a visão que as políticas públicas são complexas. Uma coisa que você mexe aqui tem um conjunto de desdobramentos. Eles é padrão Globo News, sabe? Tem tal problema? Tira que resolve. Ô Nassif, agora, pensando assim na população que aderiu ao golpe, quer dizer, para essa população que aderiu era o impeachment, né? Já dá para perceber uma certa sensação de engodo? Total. Tanto que os jornais não conseguem mais colocar gente na rua, né? Porque veja bem, quando você começa a ter mal-estar econômico, esse mal-estar é difuso. É difuso. Então, há uma necessidade de você personalizar o mal-estar. Você personaliza onde? Na presidência. Eu participei de uma daquelas marchas a favor do impeachment que teve em São Paulo. A gente fez um evento paralelo e o Laerte, meu amigo Laerte lá, o cartunista, falou, pô, mas nos anos 80 o pessoal saía na rua pela democracia, agora sai para espalhar o ódio. Nos anos 80, quem que simbolizava o mal-estar? Um general. O oposto do general é a democracia. Agora era Dilma. Então você personalizou tudo na Dilma, aquele mal-estar. E olha, se você for pegar, vamos pegar os anos 70 e 80. Se você for pegar a melhoria da vida dos metalúrgicos do ABC, foi fantástica. O metalúrgico do final dos anos 70 tinha uma situação social muito melhor que do final do começo dos anos 70. Quando começa o país a entrar em crise, o passado longo não interessa, interessa a perspectiva. E a perspectiva caiu, não tinha mais perspectiva, tinha desemprego. Isso gerou o quê? Gerou todo aquele movimento que acabou sendo englobado pelo Lula e pelo PT. Então, algo semelhante ocorreu agora, mas num quadro muito mais complexo. Num quadro em que a democracia passa a ser vista mundialmente aí, sob dúvida, e com uma presidente da República que facilitou muito, né? Foi o golpe mais fácil da história, né? Ela não usou as armas do discurso público, ela permitiu a insubordinação do Ministério Público, colocou um procurador sem nenhuma dimensão. Você vê, depois que veio o Mensalão foi um presente. Deus chegou e falou, vou dar uma chance para vocês. Eu vou jogar o Mensalão aí, não vai derrubar vocês, mas para vocês aprenderem o que é o golpe. O Lula se sai brilhantemente de 2008 a 2010, e daí achou que com a genialidade qualquer golpe, e deixou solto. Mesmo depois de ver o papel do Ministério Público no Mensalão, foi um escândalo monumental. Eles montaram toda a denúncia em cima de um crime que foi o desvio de 70 milhões lá da Visanet, que não aconteceu. Não teve o desvio. Não teve. Eu conheço o pessoal do Brasil, o Banco do Brasil, por exemplo, para ele poder lançar aqueles 70 milhões como despesa operacional, ele tinha que comprovar que os 70 milhões foram usados. Ele pegou um grande escritório de advocacia que fez uma auditoria, comprovou que todo o dinheiro foi gasto, e de repente eles sacam isso
sacam isso e você vê o problema da informação. Ficamos 2 ou 3 blogs berrando, gente, isso aqui é falso, é falso, é falso. Porque também o PT, governo, jamais cuidaram da questão da comunicação. E não estou falando de criar o seu órgão de imprensa. A própria comunicação interna, eles não tinham. Eu lembro que no começo de 2013 eu fiz um artigo mostrando como que as grandes corporações tratavam a comunicação na era das redes sociais. Cada uma tem uma empresa, um departamento, daí você tem que pegar todos os caras de comunicação, montar uma rede interna, identificar quais são os temas críticos e vulneráveis, já ter um padrão de resposta e monitorar as redes. Daí começa a surgir um fato qualquer aqui, vai lá e ataca. Na época, a Helena Chagas sempre me chamou para conversar com a Dilma, porque ela se impressionou com um artigo lá. Eu falei, mas o que eu tenho para dizer, eu já disse no artigo, né? Mas falando na conversa com ela, falei, presidente, aproveita inclusive que surgiu a espionagem americana, cria uma rede pública, mas dê espaço para as manifestações das pessoas. Mas você não tinha visão, muito solitária, sabe? Um governo muito solitário que... E o resultado é realmente assim, a imagem, né, do PT muito desgastada. Houve realmente uma grande campanha, né, contra o PT do impeachment, do golpe para cá. É muito. E daí entra essa questão, o sentimento de classe, o sentimento ideológico do Poder Judiciário. Vamos pegar alguns exemplos aqui. A Eleonora Menecute. A Eleonora, ela foi condenada porque declarou que uma indicação do Alexandre Frota era de alguém que tinha defendido aí o estupro. E ele fez efetivamente isso. Condenado a R$10 mil. Eu tenho um sobrinho lá que criou a página João Dólar. Uma página no Facebook de ironia. R$10 mil. Outro dia eu fui condenado porque eu afetei a imagem do Eduardo Cunha. Condenado a R$20 mil. Porque o que eu escrevi afetou. Deu a entender que o Eduardo Cunha tinha ligação com sonegadores. Eu falei, os sonegadores que tinham que me processar por ter a imagem ligada do Eduardo Cunha, né? Ô Nassif, se me permitir aqui, contextualizando a crise que aconteceu no Brasil, crise institucional e política, né? No cenário internacional também. Quer dizer, a gente não pode falar dessa crise no Brasil, né, dessa onda conservadora que está acontecendo aqui, sem lembrar a eleição de Trump, sem lembrar o avanço também da direita na Europa. Como é que você faz esse link entre o cenário internacional e o cenário nacional, e o que é que tem pela frente na tua visão, considerando essa onda internacional conservadora? Veja bem, nós tivemos, eu sempre gostei de fazer paralelos históricos. Eu acho, pegando aquele maestro Kohlreuter que falava, o mundo é sempre circular, espiral. Ele sempre volta para o mesmo lugar, num patamar acima. Quando você pega o fim do século XIX até a Primeira Guerra, é muito similar ao que ocorre agora. Você tem uma expansão do capitalismo internacional, o livre fluxo de capitais. Esse livre fluxo de capitais provoca uma concentração cada vez maior de riqueza. Ao mesmo tempo você tem uma urbanização, novos meios de comunicação. E você tem uma fase nesse período, até por conta dessa dupla questão, né? A concentração de renda, novos meios de comunicação, você tem um avanço dos direitos sociais muito interessante. A luta das mulheres, a luta pelo voto universal, um conjunto de fatores aí que quando o mundo entra em crise, aí isso aí acaba, você tem um desvio das causas. A causa passa a ser esses direitos. E nós tivemos aí, no Primeira Guerra e Segunda Guerra, em que regimes, nem o da Alemanha e da Itália, usam as ferramentas da democracia para instituir a ditadura. Leis aprovadas e endosso do Poder Judiciário. Quando vem a Segunda Guerra, o mundo cai em si, que você tinha entrado numa era de barbárie. Daí você tem um período em que as constituições são mudadas para se prevalecer acima das leis, para impedir esse uso de maiorias ocasionais de derrubar a democracia. E você tem um conjunto de valores aí que vão se consolidando através do Banco Mundial, combate à pobreza, valores de direitos humanos em todos os campos, né? Com o fim daí a partir dos anos 70 você tem a volta da financiarização, o livre fluxo de capitais.
E daí você tem um avanço da globalização e de todas as formas de melhoria das populações. Então, países baleia, que nem Brasil, China, Índia e tudo, você tem a ascensão das massas aí a um mercado de consumo melhor. O Brasil, nesse campo aí, sendo o melhor exemplo aí de sucesso nessa área. Nos países centrais, você tem um aumento muito grande do fluxo migratório. Isso aí cria uma instabilidade normal na classe média. Quando acaba o sonho do crescimento eterno aí, que esse modelo financista dava, se fizer lição de casa, vem o crescimento. Não veio? Você tinha, por outro lado, entra em crise o sistema político, as redes sociais surgem aí, permitindo uma nova forma de protagonismo político, e os partidos que podiam fazer o contraponto a esse modelo perderam personalidade. A social-democracia desaparece na Europa. Tanto que quando termina o segundo mandato Lula, o Lula vai para os Estados Unidos e Europa, que o Brasil era visto como um exemplo de um país, embora as concessões aqui ao livre fluxo de capitais aqui tivesse comprometido o futuro do governo aí com a política cambial e outras, né? Então, digamos, e a maneira, quando você perde o rumo, você tem o desconforto econômico e tudo, você passa a ter uma disputa por postos de emprego, e a figura do inimigo externo, aquele inimigo fora da classe social, passa a ser dominante, né? Então a intolerância vai para todos os campos. E daí o nacionalismo ressurge, que é o caso do Trump lá, ele ressurge na sua faceta pior, né? Que é da intolerância, do combate ao imigrante, Então você tem, de um lado, é isso, aquele modelo da globalização financeira arrebentou com os países, e os países arrebentados, você passa a ter também essa questão da geopolítica americana que entra no período. Sim, claro. Que passa a usar o avanço das redes sociais como um fator de desestabilização. Aqui no Brasil foi não só as redes sociais, mas a cooperação internacional, que é a cooperação com os ministérios públicos dos diversos países. Então, quando vem o combate à corrupção, que ganha fôlego depois, junto com o combate ao terrorismo, com as Torres Gêmeas lá. Os Estados Unidos criam lá um departamento, o DH, que é um departamento para juntar todos os outros que combatam o terrorismo, passam a usar o NSA, a FBI e tudo, ficam sob as ordens desse departamento. E eles passam a fazer cooperação internacional com o Judiciário e o Ministério Público dos diversos países. Quando começa isso, as próprias corporações americanas descobrem que é um caminho para fortalecer e para derrubar os concorrentes internacionais. Porque nos Estados Unidos, por conta de corrupção nos anos 90, se aprova um conjunto de leis restringindo a corrupção das corporações americanas em territórios influenciados pelos Estados Unidos. Eles passam a utilizar isso, e na cooperação internacional eles fazem algo que atropela toda a legislação dos países. Porque é o seguinte, só para entender um pouquinho mais aí, a cooperação internacional, ela avança em cima de teses humanistas no começo. Então é o seguinte, você tem a ditadura, os países não conseguem punir os crimes contra a humanidade lá, então você tem um poder maior, as cortes internacionais que podem punir. Tem um viés humanista. Eles levam para a corrupção. E na corrupção eles definem que tudo que transitou no dólar passa a ser julgado nos Estados Unidos. Então você dá um poder absurdo para os Estados Unidos. Eles passam a definir. Então, quando você pega, por exemplo, a corrupção na África, existe. Todo país com suas multinacionais, quando vão para outros países, tem a corrupção, sim. Você pega as empresas alemãs no pós-guerra, as americanas, historicamente, as empreiteiras americanas, as petrolíferas americanas. Quer dizer, os Estados Unidos têm várias Odebrecht também, né? Tem. Se fizeram assim, junto com o governo americano e comprando nos países africanos e no Brasil. O Serra, você acha que o Serra, as leis que ele aprovou aí de patente, a gana dele de aprovar a lei petrolífera é de graça, isso aí, pô. Então, quando os Estados Unidos montam isso, eles passam a ter, primeiro, acesso a todas as informações, porque é o pessoal mais competente para espionagem industrial. E aqui você tem a prova viva aí, que foi no Wikileaks aí, mostrando espionagem em cima do celular da Dilma e da Merkel, né? Sim. Então, e daí você tem nos países, você pega o seguinte, aqui no Brasil,
Como que a Lava Jato surge? Em cima de informações fornecidas pelo Departamento de Justiça, Departamento de Estado, e esse departamento que foi criado lá, que alimentou de informações. Quando você vai para Portugal, eles fizeram a mesma coisa com o José Sócrates, que era ex-primeiro-ministro de extração de esquerda. 1 ano de campanha alimentado pela mídia. Depois de 1 ano não tinha nada, mas ele estava liquidado politicamente. Derrubaram um presidente alemão. Investiram contra a social-democracia na França. Então tudo que representava interesse nacional contra a globalização foi derrubado. E aqui no Brasil, eu peguei lá no Ministério Público aqui, vários estudos de procuradores. Os procuradores estudam muito, porque eles têm... Pega o Joaquim Barbosa, passou a vida estudando. Então toda a produção que tinha sobre cooperação internacional, em nenhum ponto você via a questão da geopolítica, dos interesses nacionais representados. Como se fosse realmente uma luta do bem contra o mal. Então pegaram fácil, né? Um país que não tinha... Aqui o PT, ele tinha bem a política social, mas o conceito de interesse nacional não era nítido. Mesmo porque a esquerda, tradicionalmente, a internacionalização, os contatos com centrais sindicais de outros países, então não era uma bandeira que... Essa bandeira do interesse nacional era das Forças Armadas do tempo de ESC, né? Mas diluiu nesse período. Então, quando vem a cooperação internacional, pega todo mundo desarmado aqui e oferecendo para o procurador e para o juiz a glória. Eu te dou a informação, você entrega para a imprensa e fica herói nacional. A gente está com uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Jaqueline Brito, que se conecta um pouco com essa história do combate à corrupção. E ela pergunta como você vê essa questão do desfoque na corrupção da bancada evangélica e na moralização forçada da sociedade. Acaba juntando tudo aí, né? Você tem evangélicos, veja bem, você tem evangélicos progressistas aí. Não dá pra gente generalizar. Esses que têm espaço é porque hoje, digamos, esse discurso moralista pegou. E tá ligado a essa, por exemplo, os ataques às religiões afro. Tá tudo nesse mesmo contexto, sabe? O afro, a religião afro, o transexual, o homossexual, são as minorias passam a ser vistas como inimigas. Eu quero ter o conforto da maioria. Isso aí que leva, por exemplo, você pega o próprio Ministério Público, tem uma área fantástica lá, que é a Procuradoria dos Direitos do Cidadão. Você pega em Goiás, e em cada Procuradoria Regional elegem... Em Goiás elegeram aquele Ailton Benedito, não sei o que é o sujeito que monta um seminário, traz as Forças Armadas, o Kim Kataguiri. É o sujeito que entrou agora com uma ação contra o Facebook, porque o Facebook proibiu o discurso de ódio contra o museu lá do Rio Grande do Sul. Foi tomar satisfações do Itamaraty, porque havia informação de que a Venezuela estava convocando brasileiros para guerras digitais. Daí que você vai ver a notícia, era um curso que estava sendo aplicado em Caracas, na Vila Brasil. Um cara ridículo, mas foi eleito pelos seus pares membro da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Isso é uma síntese, né? Então, dentro do Ministério Público, você tem o pessoal aí de direitos humanos que vão ser fortalecidos com a Raquel Dodge, vão ser fortalecidos. Mas essa contaminação pegou todo mundo, pegou os evangélicos, né? Deixa eu aproveitar isso que você está falando. Acho que um assunto muito importante para a gente aí quebrando um pouco, mas voltando de certa forma. Eleição 2018, Sim. Que é o futuro, né? O que é que vem aí pela frente. Você escreveu recentemente aí no jornal GGN, você vê aí uns 3 campos, né, possíveis campos de atuação, consenso, conflito, o candidato de centro. Como é que você está analisando esse cenário? E eu te pergunto, a gente tem aí pré-candidaturas de Lula, Haddad no PT, Ciro Gomes, Bolsonaro, no PSDB, Dora e Alckmin. Como é que você... 2 coisas. Que candidatos você acha que vão se consolidar ao fim e ao cabo? E qual vai ser o discurso, assim, os grandes temas eleitorais? Te pergunto isso para, na complementação da tua resposta, responder um pouco o seguinte. Os retrocessos que estão sendo hoje impostos ou colocados ao Brasil no governo Temer, vai ser um tema também em debate? E o futuro governo, quer dizer,
vai estar na agenda, por exemplo, da esquerda, derrubar esses retrocessos, né? Mas, primeiramente, quais são o cenário eleitoral, político eleitoral para 2018 que você vê? Eu coloquei nesse artigo aí que realmente você tem hoje a própria teoria do caos, né? Sim. É um negócio tão maluco que todas as combinações são possíveis, né? Eu estimei, mais para ajudar efeito assim de raciocínio, 3 campos. O campo da polarização, os 2 primeiros, polarização direita e polarização esquerda, explorando essa bandeira das lutas sociais. Sim. Das lutas sociais. Então, na polarização à direita, você tem 3 candidatos aí, que é o Bolsonaro, o Dória e o Alckmin. Eu acho que nesse campo o Alckmin leva. O Alckmin leva. O Dória é um blefe. O Dória já acabou, né? Ele tá... O Dória, a imagem que ele... Você tem algumas características de personalidade que são fatais quando se tornam públicas. E o Dória tem a arrogância e tem a deslealdade. E aquela pressa, você pega esse negócio da paçoca lá, que ele pega qualquer ideia e transforma em marketing. Não tem planejamento, não tem nada. Então, ele tentou construir uma imagem, fez o investimento lá em rede social e tudo, uma imagem de gestor que não vai participar que não fica em São Paulo. A imagem do antipolítico que faz a politicalha mais... E a imagem da deslealdade. Esse está morto. Sim. Então, você vai ter... Quando você pega a coerência, os outros 2 são coerentes. O Bolsonaro é rudemente coerente. E o Alckmin. O Alckmin, ele tem uma vantagem nesse campo sobre o Bolsonaro, que ele, do ponto de vista de posição política, ele é tão conservador quanto, tão cruel quanto, que a Polícia Militar está fazendo em São Paulo, não tem, é algo que vem da orientação de governador, né? Mas ele, pessoalmente, é um cara civilizado. Ele é o típico político paulista da Primeira República. O cara que tem modos, sabe se portar mesmo, cordato, não xinga ninguém e tem as posições. Então eu acho que ele leva do Bolsonaro. O segundo campo do conflito social, você veja bem, o Lula, ele seria o grande conciliador, ele sempre foi o governo dele foi uma grande conciliação aí, que deu ótimos frutos de um lado, teve problemas no outro ao não identificar as sementes do que viriam destruir o projeto dele, mas mataram essa visão do conciliador, né? Então o Lula, ele não tem como, ele fica fora d'água. Sim. Ele quer fazer a conciliação, mas a base dele vai exigir a radicalização em relação a pontos que ele não tratou no governo dele, mercado financeiro, mídia, Ministério Público, tudo. E do outro lado, os caras têm 10 anos de investimento na imagem negativa dele, né? Então, o Lula, eu vejo o seguinte, eu acho que ele não se candidata. Se ele se candidatar, ele se elege, mas não governa. É complicado. E no campo do pessoal que tenta, é um centro democrático, eu diria assim, que quer tirar essa característica de polarização esquerda-direita e quer trazer para uma outra polarização. É o Ciro Gomes, de um lado, querendo retomar aquelas bandeiras a economia produtiva versus a economia financeira. O Ciro, ele tem um discurso muito bom, ele sabe apontar com precisão os principais erros do modelo Lula, né, que foi permitir a financiarização nesse período, foi não ter tratado a questão da mídia. Agora, a impulsividade dele é aquele negócio, seu bem e seu mal. Vai precisar alguém com peito aí mas de repente... Alguns setores de São Paulo, industriais, se impressionaram com o discurso dele quando ele fala que vai receber o Sérgio Moro a bala. Se o Sérgio Moro invadir a casa dele, cá pra nós, é o sentimento que cada um de nós tem. Pô, se em cima de uma denúncia falsa, que nem fizeram com um blogueiro lá em São Paulo, você invade a casa, isso é de uma violência monumental. Mas um político tem que saber... Ele não tem... o dia a dia dele é muito truculento, né? Sim. Ele tem problema com os movimentos sociais no Ceará também, de não aceitar. Ele seria um homem forte, digamos assim, sem ter a certeza que vai ter uma base forte. E o Haddad nesse grupo? O Haddad é o maior gestor que eu vi até hoje. Aí. As políticas que ele montou no âmbito do Ministério da Educação e na Prefeitura... Tem aquele ministro Barroso que gosta de falar do iluminismo. Barroso é um anacrônico do século XIX aí, né? Mas se for falar em iluminismo, o que é?
o primado da ciência, do planejamento, é o Haddad. O Haddad, ele tem todas as ideias modernas, aí sabe montar como ninguém políticas públicas. O que ele montou em gestão mesmo aí. Agora, qual o problema dele? Não tem o punch político. Ele não gosta de se confundir com o político populista. Ele tem dificuldade para as negociações políticas, que na prefeitura é mais fácil você montar, no governo federal menos. Ele foi lecionado no INSPER, lá, o INSPER hoje é o centro do ultraliberalismo, que era uma maneira de você tentar fortalecer esse centro democrático, né? Mas, para mim, seria o sujeito, se tivesse mais pique político, capaz de fazer essa conciliação. E embora ele não seja um sujeito de rompantes aí, de fazer discursos, de bater, ele tem uma posição, os princípios dele são muito sólidos. Toda entrevista dele, sem levantar a voz, sem nada, ele não recua no que ele acredita, tem uma lealdade fantástica com o Lula, né? Com os princípios sociais, né? Então você tem esses três campos aí. Se o Lula entra... Pelo que você está dizendo, a gente tem, assim, me permita, Ciro Gomes, Alckmin e uma possibilidade de Haddad, caso o Lula não seja o candidato. Se o Lula for candidato, eu acho que fica entre... O Lula, ele engole o Ciro. Ele engole o Ciro. Você acha que o Ciro não sai com a candidatura não, Lula? Ele sai, mas perde um espaço de adesão. Daí você vai ter a polarização. Assim. Se o Lula não entra, que daí eu acho que esse centro democrático vai ser disputado entre o Ciro e o Haddad. Sim. E o Ciro, com o discurso mais radical dele, pode fortalecer o Haddad junto a esses setores aí. Porque você tem esquerda, mas a esquerda, você acha que agora não é o momento político que vai conseguir... Pode lançar um candidato, como lançaram o Plínio, pode lançar o Boulos, né? Mas não... Você acha que a rede ela pode ter um papel... Não. A Marina é muito fraca, né? Mas com o Molon, com o Randolph, que eles têm aparecido bastante. Eles têm... O Molon foi pra rede também. Você pega digamos, o Clube dos Bilionários de São Paulo, eles têm investido numa esquerda mais light aí, não sindical. Daí entra o Molon, entra o Randolph, tudo, né? Mas eu não vejo expressão... Mas ainda falta peso eleitoral, aderência na sociedade. Falta. Me permita perguntar uma coisa. E o empresariado brasileiro? Nesse cenário que você construiu, desses três campos, a gente sabe que tem um empresariado mais nacionalista, que de certa forma participou dessa aliança de classes no governo Lula, digamos assim, né? Para onde vai o empresariado? Ainda faz sentido a gente falar em setor produtivo e setor financeiro? Eleitoralmente eles vão para lugares distintos? Como é que você vê isso? Bem, vamos pegar as sementes aí do desastre aí. Quando você permitiu, que era o grande elogio que se fazia ao Lula, que ele manteve o tripé do Fernando Henrique, esse é um engodo monumental, né? Quando você manteve a política de juros do jeito que foi mantida, e a política de câmbio do jeito que foi mantida, os grandes grupos, como que eles se equilibravam? Eles passavam a ter menos lucro na atividade operacional e tinham grande lucro na tesouraria. Tudo pegando do orçamento. Então, digamos, você criou uma frente pró-juros aí que ficou muito poderosa. Que a Dilma não segurou a peteca. A Dilma teve um período... Você tem Dilma 1 e Dilma 2. A Dilma 1... Ela foi para o enfrentamento no momento, né? Na redução. A Dilma 1, ela saiu com uma visão estratégica fantástica. Você tem um baita mercado de consumo, que foi apropriado em grande parte pelas exportações, pelas importações, porque o câmbio estava ruim. Então eu preciso pegar toda essa riqueza financeira que foi acumulada, levar para a infraestrutura, e a infraestrutura começa a puxar, substituindo o consumo no crescimento. Então ela derruba a taxa de juros, derruba o spread. E num certo momento ela pisca e volta. Mas aquela era a estratégia. Mas você criou uma... Você acha que ela perdeu o apoio do empresariado ali, nesse movimento? Não. Ela perdeu apoio quando ela se fechou totalmente aí. Você tinha fóruns de discussão na BDE. A arrogância dela foi em todos os campos. Veja bem, quando você tem um presidente que ouve, muda um pouquinho para cá, muda um pouquinho para lá, você dá uma ideia de racionalidade. A Dilma, num certo momento, ela se fechou para tudo, engatou lá uma primeira marcha com o Guido Mantega lá, dando aquele subsídio, se fechou a tudo. A gestão pública parou, porque ela queria centralizar tudo e não delegava, e quem tinha ideias diferentes em termos de gestão pública era massacrado.
Ela fazia uma sessão de espancamento de ideias lá que... Então ela teve problemas efetivamente. Nenhum ligado à corrupção. Mas o meio empresarial, quando a situação começou a degringolar e não vinha uma... O Guido, um ótimo cara, mas é de uma mediocridade monumental, né? Então você não tinha uma estratégia, e daí quando tira o Guido, coloca o Joaquim Levy fazendo aquele horror lá que... Isso aí daria 2 programas para mostrar os erros conceituais que eles fizeram, né? Então ela criou uma resistência muito grande junto ao meio empresarial. Você acha que o empresariado naturalmente vai para Alckmin, candidatura Alckmin? Não, hoje em dia o que está acontecendo? Você tem uma parte do empresariado na BIMAC, por exemplo, que está... E da BDI, por exemplo, que arrebentaram com a infraestrutura brasileira, aí, com a engenharia brasileira, são órfãos aí, não vão para o Alckmin. O Alckmin é incapaz de uma formulação, de uma política... Olha, um dos governos mais medíocres da história de São Paulo. Poupado pela mídia, por 2 razões. Primeiro, pelo antipetismo da mídia, e depois porque a mídia em São Paulo, ela sempre tratou mais das questões nacionais que locais. Mas o Alckmin é de uma mediocridade monumental, né? Então eles estão atrás de um candidato. Que o Ciro poderia ser esse polarizador se não fosse esse temperamento dele, né? Nesse contexto de eleições, como é que você vê a questão da propaganda partidária, a extinção da propaganda partidária no rádio e na televisão? Será que vai enfim, diminuir a liberdade de expressão, né, da dissidência política? Você tem 2 pontos. Eu acho que tem que ter rádio e televisão. E nós temos a grande situação que tem é o governo pagar as emissoras pelo horário gratuito. As emissoras são concessões públicas. Você devia... O problema lá é muito mais a questão dos partidos que foram criados aí, usando como moeda de troca aí o tempo de televisão e o fundo partidário, né? Isso aí essas mudanças aí, esses partidos de aluguel tem que diminuir, sabe? Na época, se não foram aprovadas as barreiras lá, as regras de barreira, porque você tinha partidos ideológicos pequenos, PCdoB e outros. Mas se não tiver um número mínimo de eleitores, que se acoplem a outros partidos, se juntem e disputem desses outros partidos, né? Porque isso aí abriu espaço para essa comercialização, para as coligações e tudo, né? Mas a propaganda, o acesso à propaganda tem que ser... Tem que ter um mínimo de equilíbrio aí para que todos possam passar o seu recado, né? Ô, Nassif, a gente corre um risco, lembrando aqui da recente declaração do general Mourão. Quando você ouve, né, pela tua experiência, esse discurso de novo de intervenção militar, a gente corre um risco, você acha institucional disso? Nas tuas análises, a eleição de 2018 está garantida do ponto de vista da institucionalidade democrática, e o que é que essa fala do general deixa no ar? Olha, os militares é muito difícil você ter uma ideia. Eles se fecham como uma corporação, mas você tem no comando, no alto comando, com uma ampla liderança, o general Vilas Boas, que é um legalista. Eu conversava ontem lá com uma pessoa que tem acesso aos militares, eu falei, não dá para você comparar. 64 era um país de 90 milhões de habitantes, simples, ainda fundamentalmente agrário, com poucas instituições, que hoje seria inadmissível você imaginar uma possibilidade de um golpe militar, né? O que eu acho é que o papel, em algum momento, os militares eles vão ser a base de apoio de algum presidente forte. Eu não sei quem vai ser esse presidente forte. O Bolsonaro, mal visto no Estado-Maior, Bolsonaro é um candidato das PMs. É muito mal visto no Estado-Maior, porque no próprio Exército, a questão da insubordinação é crime, ele sempre foi insubordinado lá, né? Então, quando você olha projeto nacional, os setores militares que têm projeto nacional estão ligados à engenharia. Você tem uma boa engenharia nas 3 forças, Marinha, Aeronáutica e Exército aí. Então, é o setor que acredita na importância do submarino nuclear, que tem que ter... O papel das Forças Armadas é defender a costa, defender o pré-sal, defender a Amazônia. Mas eu não sei, na tropa como um todo, eu não saberia pesar... Por exemplo, você pega a Amazônia. A Amazônia sempre foi visto como algo sagrado para os militares, né? Sim. Você tem agora a atuação conjunta lá de Forças Armadas Americanas e... Antes você tinha um centro de pensamento estratégico que você podia pegar o pulso lá, que era a Escola Superior de Guerra. Hoje você não tem.
Então, é uma incógnita. Eu confesso que eu não tenho elementos suficientes. Ontem eu conversava com uma pessoa qualificada lá que disse que não tem nenhuma chance de intervenção militar, que não tem... E que os militares estão assustados com a venda de ativos nacionais, estão todos, mas você não vê uma forma ainda estruturada de ação. Nassif, nessa quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o relatório do deputado Bonifácio Andrada, do PSDB de Minas Gerais, e rejeitou a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. E desta vez o processo também incluía os ministros Eliseu Padilha e Moreira Franco. Como é que você avalia isso? Quer dizer, realmente há uma blindagem? Não dá para ir pensando agora no futuro como resgatar ou desconstruir essa... Você tem um fato inédito aí. Você nunca teve na história do Brasil o que nós estamos vivendo hoje. Não é questão nunca antes. Em termos negativos, nós tivemos golpes aí em 64, entra uma corporação organizada com um conjunto de ideias e tudo. Então você não teve um desmonte. Muitas ideias que surgem pré-64 são mantidas pós-64. Você tem uma guerra política terrível, consequências para a democracia terríveis, né? Mas hoje o que você tem é uma organização criminosa que tomou conta do país e está usando as armas institucionais para impor negócios que vão comprometer durante décadas o futuro do país, né? Se você vende uma Eletrobras, aí qualquer veleidade de montar um sistema elétrico estável vai para o vinagre. E os negócios estão vindo. O que eles fazem? Eles estão fazendo algo que aprenderam em 94. Quando tem privatização e grandes mudanças estruturais, abre um baita espaço para negócios. Então, em 94 teve isso. A privatização, na época nós brigamos muito para ter uma privatização com fundos sociais e tudo, tudo com carta marcada. Quando surge Daniel Dantas, surge todos esses banqueiros aí, o André enriquece, todos eles se enriquecem nesse período, porque quando você tem as mudanças, não só mudanças de moeda, mas essas mudanças estruturais de privatização, abre um baita espaço para negócios. Agora esse pessoal, lá você tinha um pessoal mais sofisticado, economistas de nível, tudo com uma visão ideológica. Daí você pega todo esse aparato e joga nas mãos da pior quadrilha política que nós tivemos aqui, pô. Temer, Padilha, Gedel, Eduardo Cunha, eles estão com um pote de ouro na mão, sem nenhuma... Vamos pegar mesmo com o melhor nível técnico do governo Fernando Henrique, o que aconteceu com a privatização do setor elétrico lá, o que aconteceu com a Chesf aqui e outras, de pegar uma energia que era barata e descontratar, jogar a energia lá para cima. Tirou toda a competitividade brasileira aí, mesmo estando relativamente sob controle. Agora não, agora é o negócio pelo negócio. Então você vai pegar as hidrelétricas brasileiras e entregar para chineses. Você vai perder o controle sobre as águas. Ontem no debate tinha um pessoal da Chesf dizendo, aqui as águas, num certo período, tinha uma baita seca em algumas regiões, a gente usava as águas aqui, separava um pouco aqui para poder atender lá. A água é soberania, né? E esse pessoal não tem, eles estão, sabe que quando sair do governo, vão estar, o Ministério Público, a polícia vai estar atrás deles, mas eles estão hoje, é uma situação inédita de um país da dimensão do Brasil, da economia brasileira, ficar nas mãos de um pessoal que faz qualquer negócio. Isso é um símbolo de... Então estão desmontando tudo aí, a remontagem vai ser um trabalho complicado. Ô, Nassif, só para encerrar, o que a sociedade pode fazer diante dessa situação toda? A resistência tem... ontem eu acho que vai ter um... Posso fazer um adendo? Sociedade, você falou de sociedade e a gente estava conversando antes, você falou do papel do feminismo também. O feminismo, citou a Dilma como uma referência, acabou virando uma referência nisso. Sociedade civil organizada, o feminismo, o movimento negro, o que é que esses grupos da sociedade organizada podem atuar e como devem atuar agora nesse cenário? O país está vivo, né? O feminismo, a Dilma e as senadoras lá deram uma contribuição para o feminismo extraordinária, né? Aquele tropel de animais vindo em direção a elas lá no Senado, a firmeza delas, a segurança. O que eu acho é que assim, o grande papel que vai ser desempenhado daqui para frente tem que ser das universidades. A resistência tem que ser você trazer de volta, para falar em iluminismo aí, a ciência contra o atraso. Então você pega o movimento negro, por exemplo. As universidades têm que ter... a universidade não é uma mobilizadora. Quem mobiliza é o movimento, é o partido político, mas a universidade ela tem que estar em contato com os movimentos sociais
para partir das demandas deles, saber formular políticas, diagnósticos e propostas de novas políticas. E deixar disponível. É as ideias que mudam. Em cima disso, você vai ter os partidos políticos que vão se apropriando dessas ideias e vão tentando mais à frente fazer a resistência, né? E a própria mídia, ela está, depois de ver a quadrilha, parte da mídia fica, embora estejam comendo na mão da SECOM lá, fica naquela de se desmoralizar perante o leitor mais informado, né? Então é uma briga de ideias, nós não temos outra coisa a não ser as ideias. Esperando que em algum momento o Supremo tenha mais dignidade de defesa da Constituição, que o Ministério Público com a Raquel Dodge possa trazer de volta com a Débora Duprá, esse pessoal de direitos humanos, se impor aí as bandeiras da modernização, né? Você tem um Brasil moderno que aderiu ao golpe e caiu a ficha. Esse Brasil moderno, em algum momento, você vai ter que ter uma aliança desse Brasil moderno com os movimentos sociais, a parar das radicalizações e tudo. Isso só vai ser conseguido com o concurso das ideias. As universidades que têm esse ferramental à mão, né? Mas tem que estruturar o sistema de informações. Nós chegamos ao final do nosso programa especial de 1 hora de duração com Luiz Nassif. Nassif, queria agradecer a sua presença mais uma vez. Muito obrigado. Queria agradecer também a presença do jornalista Laércio Portela e da professora Paula Reis, que participou dessa sexta-feira. Obrigado mais uma vez também vocês. Obrigada, estaremos aqui de volta na quarta-feira. Nassif, vai ter chorinho hoje, Nassif? Nassif é o... Eu sempre que venho em Recife aqui, eu tenho que fazer uma rodada com os amigos aqui, vai ter um chorinho na Mercearia do Brás. Mercearia do Brás, lá vai estar o amigo Bozó, vai estar o Beto do Bandolim lá. Não, você tem uma admiração também pela música pernambucana, pelo frevo, né? Não, eu uma vez por ano, eu falei, não sei se foi ano passado ou retrasado, eu vim passar meu aniversário aqui, sabe? Eu falei, não, o meu astral melhora quando... Porque a recuperação da autoestima nacional, ela vai se dar através da cultura, como se deu em todos os momentos da história, né? E se falar em cultura, se tivesse um CAD aí, um Conselho Administrativo para abuso de poder cultural, vocês estavam condenados, porque a quantidade de cultura que tem aqui, eu bebo sempre aqui para... Sempre que eu estou desanimado de Brasil, eu venho aqui. Quero agradecer também aos nossos ouvintes, que eles fizeram todo um debate político super cheio de contextualização, informação paralela aqui na nossa página no Facebook. Foi bem interessante de acompanhar também. O programa de hoje a gente teve Nath Cruz, Mirela Lima, Gabriele Alves e Ademara Thalita nas redes sociais. A produção do programa foi de Ana Veloso, os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Lembramos que temos reprise hoje às 10 horas da noite. O Fora da Curva volta na segunda-feira com a Adriana Santana na apresentação, falando sobre o Brasil precisa repensar sua política de drogas. Até lá, uma boa tarde e um bom fim de semana para todos e para todas. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.